Eu vou dar início à gravação agora. Bom dia a todos. Dando início à 25ª reunião extraordinária da Bom CJRI. dia. Bom dia, Marcela. Tudo bem? Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, Marcela. A gente estava até comentando aqui se você teria notícias de Cleanto. A gente nunca mais soube mais nada dele. Ele está bem, está se recuperando. Ele só está assim começou um tratamento novo de fisioterapia para agilizar mais o lado que foi penalizado, mas ele está bem, graças a Deus. Ah, então ótimo, então. Graças a Deus. Tá bem. Então, de início, eu gostaria só de pedir para que o seu Fernando Bandeira, depois que terminar a reunião, se possível, assinar os quadros de julgamento e a ata da última reunião. Tá? Vou assinar, meu filho. Viu? Tá bom, obrigado. E Cleiton também, para tentar ver se consegue fazer aquela atualização, Cleiton, do PE integrado, que a gente está travado aqui nos pagamentos, e a gente não consegue se todos têm que estar todos atualizados para a gente conseguir dar prosseguimento aos pagamentos. Como a gente vai ter muitas reuniões daqui para frente, seria interessante tentar resolver isso o quanto antes, tá? Ok, Diego. Vou estar aí, Diego, acho que amanhã de manhã, Diego. Isso, hein? Bem rapidinho, viu? Ótimo. Aí a gente manda o e-mail aqui e manda a documentação que precisar. Obrigado. Bom, dando início aos itens de julgamento, o presidente gostaria de fazer algum acréscimo, alguma observação antes de começarmos? Gostaria, Diego. Doutor Fernando, tem algum processo se você considera impedido? Tem, que é o do Conselho Superior, é da Consórcio Recife, e eu acho que tem um da São Judas Tadeu, né? Que são minhas empresas, eu geralmente não voto. São 4, né? Da Consórcio Recife, quantos são, Diego? Um do Consórcio Recife e 4 da São Judas. Como são empresas de minha propriedade, aí eu não posso participar desses, tá ok? Ok, doutor. Pode anotar aí, Diego, por favor. Ok, registrar em ata dos itens 2 ao 6, o senhor Fernando Bandeira se declara impedido. Gostaria de registrar também que o convite foi enviado para o jurídico, mas até agora não há nenhum representante. Então, por favor, constar em ata também, tá, Jorge? Eu quero fazer uma menção aqui, viu, Bandeira? Parabenizar você. Eu peguei ontem ônibus, 2 irmãos para ir para o Oswaldo Cruz, que eu tô. Essa semana é só hospital, é loucura. Meu Deus, é sua mãe, Qualidade do ônibus, qualidade, viu? Tá de parabéns, viu? Eu peguei 12 irmãos. Gostou, meu filho? Qualidade, viu? Tirei até foto do ônibus, eu vou até mandar para você, assim, internamente. Parabéns, viu? De coração mesmo. Nós renovamos 52 ônibus, né? Do grupo, né? O grupo tem 370, renovamos 52. Ok, tá ok. Então a gente tem que dizer, tem que dar certo que é de César, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, amor. Muito obrigado. Diego, Então, quem se encontra da parte operacional na reunião presente? Da parte operacional, a gente está com o Fábio. Apenas Fábio. Não é? Fábio consegue escutar a gente? Fábio, bom dia. Bom dia. Opa, tá bom, só para confirmar. Ok. Então, dando início ao julgamento do item 1, a empresa metropolitana, a infração é descumprir portaria, não utilização de máscara por parte do motorista. A relatora Marcela Campos votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Que bom. Em primeiro lugar, só para, como o Diego disse aí, o auto ele é sobre Nathalie que está falando, né? Nathalie? Sou eu. Pois não, porque é bom você se identificar, por favor. Não precisa se identificar aqui não, Jorge, porque aparece na gravação o nome e está aqui aparecendo Nathalie Lagedo. É diferente da reunião. Tá tudo certinho, né? Viu? Tá tudo certo. Tá bom. Obrigado. Nada.
Aí, esse auto, ele, e como vocês viram aí, ele é sobre o operador, ele não usa máscara durante o serviço. E aí eu reitero, tanto o que a gente disse na defesa quanto no recurso, que a empresa, a gente fez todos os esforços possíveis e a gente faz diariamente para que os operadores e todos os demais funcionários, eles utilizem a máscara em período integral, durante todo o expediente. Preventivamente, a gente faz campanhas regulares, a gente coloca cartazes em toda a empresa, faz campanhas com os próprios motoristas. E assim, e também quando a gente identifica em casos pontuais, como foi esse aqui, que ele descumpriu, mesmo que seja por um breve período de tempo, eles, como a gente juntou ao processo, eles são punidos disciplinarmente. Então, assim, a empresa ela faz todo o possível para que esse tipo de infração ele não ocorra. E aí, eu gostaria de chamar a atenção que a fiscalização, toda a fiscalização que a empresa faz, ela, infelizmente, ela não tem como ser em período integral, durante 24 horas por dia. Sempre que é identificado administrativamente pela empresa que alguém descumpriu, essa pessoa ela é tratada disciplinarmente. Infelizmente, não é possível que a gente controle o operador durante todo o seu serviço. A gente não consegue fazer isso. Então, por essa razão, como a gente vem, a gente até comprovou também nos autos que a gente está fazendo esse trabalho, a gente pede, pelo princípio da razoabilidade, que seja deferido o auto em consonância com o parecer da relatora Marcela. Só isso mesmo, pessoal. Ok. Com a palavra a parte técnica. Tá, conselheiros, da parte técnica não há muito o que se falar. Foi constatado e foi devidamente autuado. Agora, não vou me estender muito nisso, que já discutimos algo nesse sentido na reunião passada, e estava olhando também os autos do CONORTE. Então, todos os relatores estão adotando o princípio da razoabilidade. E é como eu digo sempre, eu não vou aqui adentrar em se o relator ou o conselheiro está certo em adotar esse princípio ou não. Ele entende que é razoável, que a empresa tomou as medidas que achava necessário ao caso. Nós, da parte técnica, entendemos que houve a irregularidade, foi identificada pela fiscalização e foi devidamente lavrado o auto. É apenas essa colocação. Ok. Em votação, processo número 1 da pauta. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Sou pelo deferimento do auto. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Não, acho que máscara, acho que até hoje ainda é obrigatório, o motorista é o pressuposto da empresa, né? Em deferimento. Está numa pandemia ainda. Eu sou contra até essa posição do governador de abrir tudo agora, né? Em deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-2. Ok. Então, agradecer a presença de doutora Nathalie. Vamos passar para o item 2. Consórcio Recife de transporte. O motivo da infração é permanecer parado sem motivo. O relator, Inaldo Freire, votou pelo deferimento. Ok. Com a palavra a operadora. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, colegas de trabalho. A empresa, eu corroboro com o parecer do relator, né, porque efetivamente é preciso que seja considerado as análises preliminares que não foram julgadas pelo jurídico e efetivamente que foi solicitado pela operadora, porque o CTM realizou uma fiscalização eletrônica com utilização do sistema Gol System. No dia 20 de 11 de 2021, foi a ocorrência. 13 dias após, essa autuação foi lavrada pelo sistema Gol System. E a empresa apresentou na sua defesa e corroborou também no seu recurso que efetivamente não cabe ao CTM
fazer uma apreciação de autuação 13 dias após, por um sistema Goal System. Quando esse sistema Goal System ela foi encaminhada para o Grande Recife, o seu sinal, por meio das considerações da portaria 26/2021, que solicitou que as empresas disponibilizassem o sinal do GPS para obter as informações necessárias de cumprimento de viagens para fazer as avaliações do subsídio. E, efetivamente, diante dessa prerrogativa, consideramos como anormal e nula, porque, efetivamente, não foi por meio dessa ferramenta que foi utilizada o seu devido fim. E o próprio ADICE, ela também, no seu pronunciamento, ela coloca essa questão, porque é uma questão preponderantemente jurídica, e uma melhor análise será feita pelo jurídico do Grande Recife, e o jurídico do Grande Recife não fez análise no seu pronunciamento. Então, pediria logo de imediato aos senhores conselheiros que fosse julgada de acordo com a nulidade que o relator também apreciou no seu relato, esse processo. E, posteriormente, eu ainda teria algumas considerações de mérito. Então, primeiramente, eu pediria essa apreciação. Qual a sua apreciação? Nas preliminares, porque o jurídico, qual preliminar? O jurídico do CTM não apreciou o julgamento formal de que não cabe autuações pelo sistema Goal System. A DICE solicitou um pronunciamento do jurídico e o jurídico do Grande Recife não apreciou a matéria. Mas pode dar continuidade à sua defesa, porque tem um parecer do jurídico, né? Se não está apreciado da forma que a DICE pediu, o presidente votou o despacho indeferindo. Vamos dar continuidade, a gente vai para a votação. Tá bom? Beleza. Então, temos ainda no mérito questionamentos a respeito Presidente, 3 minutos e meio. Ok. Nós colocamos também no mérito as argumentações que consideramos como nulas, porque efetivamente o que a operadora utilizou foi uma regulação da linha 645, que ela é operada em conjunto contra a linha 641, é a Avenida Norte Macaxeira, que uma linha retorna no meio do caminho, na Praça do Torreão, e a outra vai até o centro da cidade. Então, essas linhas elas se encontram na Avenida Norte, a partir da Praça do Torreão, e efetivamente, em função dos grandes congestionamentos que existem na Avenida Norte, existe a necessidade de fazer a regulação. E a empresa fez essa regulação lá na Avenida Guararapes. Por alguns minutos, ela fez algumas interrupções operacionais para manter a regularidade da sua operação. Por isso que, efetivamente, ocorreu essa observação pelo Goal System, que não foi no local, não viu se efetivamente foi uma regulação por um embarque de um deficiente que demorou mais, não fez nenhuma análise aprofundada do motivo de que gerou esse intervalo a mais de 9 minutos. 5 minutos. No terminal do ponto de retorno. Então, no mérito, nós consideramos apresentamos as argumentações que justificam o motivo de ter ocorrido esse fato. Ok, obrigado, operadora. O jurídico se encontra, Diego? Não, o jurídico não está presente. Ok, com a palavra a parte técnica, a DICE. Veja bem, esse caso, conselheiro. Primeiro, quanto à preliminar. Como coloquei no parecer técnico, a DICE entende que é válida a utilização da ferramenta Goal System, já que há empresas geral, todas, utilizam tal ferramenta para se defenderem de autuações, de irregularidades que foram detectadas. Nada mais
justo e claro que também o instrumento seja passível de utilização para a fiscalização da empresa. Tanto que foi franqueado o acesso à fiscalização do Grande Recife, a monitoramento e fiscalização. Então, em alguns casos... licença, Fábio, licença. Então, os senhores da DIP não pediram nenhum parecer do jurídico sobre a utilização dessa ferramenta. É isso? Eu pedi. Está no parecer Mas as últimas duas linhas. A DIS entende que é válida a utilização, contudo... Mas a DIS entende que é válida. Jurídica, uma melhor análise será feita pela CJU. Foi o dito pela parte técnica, quanto a essa questão preliminar. Ainda quanto a essa questão preliminar, todas as empresas estão sendo autuadas através do Gol System. Absolutamente todas. E até agora não houve nenhum questionamento, não nada. Porque ela utiliza para defesa, está sendo utilizado para pagamento de subsídio. Porque esse problema em utilizar a ferramenta para fiscalização? Nós, da parte técnica, entendemos que não tem nenhum. Essa é a questão quanto ao ponto preliminar. Quanto ao mérito, entra de novo naquela questão da regulação. No regulamento não existe, não é tratada essa coisa de regulação. Se isso vai ser tratado, nós temos aí 3 conselheiros que são titulares do CSTM. Então, leve esse assunto à reunião do CSTM, que precisa ser normatizado. Como será normatizado? Se vai ser feito um grupo de trabalho? Não sei. O fato é, o regulamento não permite esse tipo de regulação. Inclusive, Antero se lembra muito bem que antigamente, nos pontos de retorno da linha, os veículos tinham a permissão de ficar parados 5 minutos. Era o contrário de hoje em dia. Ele só saía antes se a fiscalização determinasse. Ele tinha que ficar parado. Tinha um tempo de 5 minutos. Que esse tempo depois foi suprimido e entrado na operação normal da linha. Outra coisa quanto a essa regulação. Regulação às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã não tem trânsito. Não tem trânsito, pouquíssimo. Ele ficou parado, ninguém sabe por que ele ficou parado. Como o conselheiro diz, pode ter atendido um cadeirante, mas é suposição. O fato é, ele ficou lá 9 minutos parado, sem motivo nenhum, não houve registro da empresa de nenhum problema nessa linha que essa regulação fosse necessária. Então, por isso, eu acho que o auto deve ser mantido, até para não dar áreas de legitimidade a essa coisa que está sendo feita pela operadora. É isso. Ok, obrigado à parte técnica. Presidente, só para complementar o que Fábio colocou, essa questão da utilização do Gol System, ela já foi contestada, tem um processo rolando também da empresa Globo, né, do auto 33005, e também contestou essa utilização, o 33305. E às 5 horas da manhã é o horário de pico dessa linha. A linha 645, ela tem uma enorme demanda no sentido TI da Macaxeira, por conta de ser uma linha do SEI. Então, são 2 pontos que eu queria incluir na contestação. Ok. Algum conselheiro quer levantar alguma consideração sobre o tema? Então, em votação, processo número 2 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Pronto, mais uma vez aquele negócio de que eu sou a favor da questão da regularização dos terminais, dos pontos de retorno, como era antes, na Dantas Barreto, quando eu me lembro que eu era menino, e tinha isso na Dantas Barreto, né, para melhorar a operação. Eu continuo votando pelo que eu acho melhor pelo sistema em si. Eu voto pelo deferimento dessa parte. Ok. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Eu sigo com o relator pelo deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento. Processo deferido, Diego. 3-1.
Deferido 3-1 por conta da abstenção, né? Ok. Item 3 da pauta, São Judas Tadeu, motivo da infração, alteração de uso, exceder a capacidade de veículo opcional. A relatora Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Presidente, são 2 autos de infração. Qual é o primeiro auto que está sendo julgado? Porque olha, são dois autos de infração, mas é porque o recurso ele considerou os dois, né? Aí tem o 40355, que é a alteração de uso, e tem o 40356, que é exceder a capacidade de veículo opcional. Então, eles dois estão sendo julgados no mesmo recurso. Ah, perfeito. Tá bom? Bem, a operadora, nesse mesmo dia, houve 2 autos de infração na linha 160, que é a linha opcional, que é operada pela empresa São Judas Tadeu, rodoviário com características opcional, e ela tem, no caso do primeiro auto, a operadora foi autuada por operar com um veículo considerado convencional. Então, o primeiro caso, a empresa suscita que, efetivamente, nas preliminares, é importante que a gente nunca deixe de considerar essas questões formais. E a empresa considerou que foi utilizado o artigo 24, e a empresa reitera a necessidade de rever esses conceitos de utilização do artigo 24, quando efetivamente existem artigos específicos mais bem definidos no regulamento. Para os senhores conselheiros terem uma ideia, o enquadramento dessa autuação foi pelo grupo 7, item 10, que é alterar a uso de linhas sem aprovação prévia e expressa da MTU Recife, sem motivo justificado. E, efetivamente, a empresa, ela alega no auto de infração que a empresa alterou a sua uso de infração, supostamente, porque operou com um veículo convencional em vez de estar operando com um veículo rodoviário opcional. Então, efetivamente, se a empresa, se a Grande Recife, o agente fiscalizador, autuou, enquadrou do grupo 7 em T10, que é alterar a uso, efetivamente, ela está indo de encontro ao que efetivamente existe no regulamento e no próprio manual. O manual, que está também citado no auto de infração, informa que todas as linhas, né, serão operadas segundo regras próprias, estabelecidas pela MTU Recife, através de ordem de serviço operacional. Tanto o manual quanto o próprio regulamento, ela tem itens específicos. Então, o artigo 24, que é genérico, ela não cabe na utilização como artigo do dispositivo infringido. Então, nas preliminares, eu pediria aos senhores conselheiros para analisarem também o erro formal que foi cometido e que anula o auto de infração. Com relação ao mérito, o primeiro auto que no dia 9 de 10 de 2021, a São Judas Tadeu foi lavrada porque operou um veículo que era um veículo padrão. Ora, senhores, a Grande Recife, como todos já sabem, ela tem alguns dias que ela opera com ordens de serviços especiais. A linha 160, por ser uma linha de praia, ela geralmente, quando alguns finais de semana, ela tem acréscimo na sua frota. A linha ela é cadastrada na Grande Recife para operar nos dias úteis com 3 veículos e apenas um veículo reserva. No dia 9, que foi um sábado, geralmente tem aumento solicitado por algum motivo, ou liberação das praias, ou algum evento que existe em Gaibu, e essa linha ela é solicitada para ter incrementos. E foi solicitado no dia 9 de 10 para ter um aumento na sua frota para 4 veículos. A empresa, efetivamente, ficou sem reserva. Nesse dia, o veículo rodoviário 870, que a empresa anexou
por meio do documento BPL, mostrando que esse veículo não teve nenhuma operação, ele não operou por um motivo de manutenção. E como a Grande Recife solicitou um incremento de frota, a empresa não teve outra alternativa, senão utilizar um veículo similar a um veículo rodoviário com características até melhores, porque tem um espaço até maior, que foi um veículo padrão. A Grande Recife, o fiscal da Grande... Licença, a defesa da operadora. Eu peço que seja mais breve, porque já vai passando 5 minutos nesse processo. Vou concluir. Defendendo, tá bom? Perfeito. Você acha, vou concluir agora. Nesse dia, por conta desse problema, a empresa utilizou um veículo padrão para efetivamente dar atendimento com a qualidade que é similar a um veículo opcional. E por conta disso, a Grande Recife autuou como um veículo convencional, que na realidade não é um veículo convencional, ele é um veículo do cadastro como padrão, que tem as mesmas características do veículo rodoviário, mas foi autuado. Ok, obrigado, operadora. Ausente o jurídico, passa a palavra para a DIS, para a técnica. Conselheiro, primeiro contestar essa coisa de que um veículo padrão ou convencional, que na linguagem da fiscalização é convencional e opcional, são similares, são totalmente diferentes. Um veículo opcional rodoviário é totalmente diferente de um veículo convencional, né? De forma de estofado, de capacidade, de tudo. Então, não são veículos similares. A segunda é essa questão do artigo 24. Isso já foi debatido, está normatizado, é o artigo 24 porque é combinado com uma portaria. A empresa se pega o artigo 24. Não é o artigo 24. Está descumprindo o artigo 24 combinado com alguma coisa. Até porque o artigo 24, por si só, não é obrigação de nada. Isso é o segundo ponto. Terceiro, não há no processo, o carro estava em manutenção, não houve nenhuma informação de que esse carro foi para manutenção, de que esse carro estava com algum problema, de que não poderia operar com a frota de 4 veículos rodoviários. Por conta disso, estava carregando pessoas, além da capacidade permitida pela resolução, que é 5%, até 5 pessoas em pé, num veículo opcional. Estava carregando 10. Esse é outro auto, Fábio. Nesse auto, sim, não, é o outro. A gente está vendo o processo. Por favor, operadora, está com a palavra, o ADIS. Por conta disso, foi autuado. Ponto. Quanto ao primeiro auto, de alteração de ósseo, não há nenhuma prova de que o carro estava em manutenção. Essa é a primeira coisa. Então, foi mantido. Segundo, tarifas são diferentes. Ele botou um carro convencional para cobrar uma tarifa caríssima de veículo opcional, que não é a mesma característica de conforto. A empresa, vou botar um veículo comum, reduz a tarifa, nem isso. O usuário que tem que pagar uma tarifa maior para usar num veículo que não é pago para aquela tarifa. E já vou adiantando quanto ao 405, é isso aí. Ele pode carregar 5 pessoas em pé e estava com 10 pessoas em pé carregando, trazendo a mesma coisa. Paguei uma tarifa cara para vir uma pessoa em pé se esfregando em mim que estou sentado. É isso. Ok, obrigado a ti pelas palavras. A operadora já teve um momento dela. Já teve um momento, ok, amigo? Eu sei, mas você teve seu momento, amigo. Se for ficar nessa réplica, a gente vai passar, né? Você fala, ele fala, você teve seu momento, ele teve o dele. A gente tem que colocar em votação. Eu queria a palavra, presidente. Quem quer a palavra? Eu, Cleiton. Pronto, algum conselheiro com a palavra para esclarecer alguma dúvida? Fábio, essa atuação foi no sábado, né, Fábio? Ou seja, a programação era 3 ou 4 carros para esse dia, Fábio? 4 carros. E quando ela recebeu a programação, não disse que não tinha condições de botar os 4 opcionais. Não. Ok, então não teve nenhuma questão de justificativa de quebra, essas coisas, nada, né? Ela justifica dizendo que foi manutenção, mas não tem prova no processo. Ok. Ok, mais algum conselheiro? Ok, processo 3 da pauta.
Em votação. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Pronto, pessoal. Eu vou votar pelo deferimento da questão do 10 passageiros, porque eu sei que isso é uma problemática das linhas opcionais. Eu passo isso para aqui para o Ibura. É muito complicado. Eu acho que a questão das linhas opcionais tem que ser uma coisa mais debatida, até no próprio Conselho, e, de certa forma, proposital pelo próprio CTM, consórcio, na questão da operação em si, visto que o consórcio é de conhecimento que precisa de mais carros, que precisa de mais viagens, e eu acho que é um erro aí dessa parte dos dois, tanto do CTM como da empresa. Então, eu voto para o deferimento dessa questão. E no outro... De qual alto, conselheiro? Deferimento de qual alto? Né? É o alto da exceção de passageiros. É o 40355. 40355. Pronto. E o outro, eu voto pelo indeferimento, tá certo? Para a substituição do carro, que é um carro convencional para um opcional. 40356. Digo isso porque eu já enfrentei isso aqui. Mandaram foto para mim de um R2 opcional com um carro convencional. Foi uma polêmica aqui que só Deus na causa. Né? Até a questão de tarifa, que é diferente. Né? Então, deferimento de um e deferimento de outro. Deu para anotar, Diego, a secretaria? Deu sim. Ok. Conselheiro Júnior, vereador. Pelo deferimento. Indeferimento dos dois? Vereador, indeferimento dos dois? Vereador? Eita, a conexão dele caiu. Mas foi indeferimento? Eu entendi deferimento, Diego. Eu também entendi deferimento. Né? Mas é melhor esperar ele voltar, né, para confirmar. Se quiser passar para os demais, presidente, que aí é o tempo que ele volta. Podemos passar, Diego. Para os demais votos, não? Ou só faltava ele votar? Não. Só falta eu e ele. Você e ele, é verdade. Então a gente passa para o item 4. Passa para o processo? Ok. Item 4 também São Judas Tadeu. O motivo das infrações é permanecer na parada sem motivo. O relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Ele votou, João Bosco votou. Zé, tá ouvindo? Estamos ouvindo. Agora. Zé? Qual o seu voto? Estamos escutando. A culpa do meu voto aí, a conexão caiu. Não, pode repetir o voto, por favor? Deferimento. Ok. Deferimento, Diego. Deferimento dos dois, item 3, né? Tá. Ele votou. Eu voto pelo indeferimento, Diego, dos dois. Indeferimento dos dois. Então, o auto 40355, ele tá empatado, né? 2-2. Aí teria seu voto de Minerva. E isso. O 40356, ele foi indeferido por 3-1. 3-1. Isso, Diego. No 40355, então, você desempata pelo indeferimento, né? Isso. Ok. Só um minuto. Ok, então retomando o item 4. O motivo da infração, permanecer na parada sem motivo. O relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra, a operadora. Bem, pessoal, vou ser rápido também, porque esses autos de infração foram ocorridos na operadora São Judas Tadeu, no CARD de Santa Rita, ou na Dantas Barreto, efetivamente, onde ocorre o ponto de retorno da linha. E, como todos já sabem, a operadora apresentou os mesmos argumentos que já foram discutidos aqui, que foi similar e foi deferido pelo relator na linha 645, que é o processo anterior que já foi julgado aqui.
Mas nessa linha 185, a linha do cabo, cá de Santa Rita, ela tem uma regularidade que ela é feita no ponto de retorno, porque efetivamente do cabo até Recife, a linha faz mais de 30 quilômetros. E ao longo do percurso, da mesma forma, a gente encontra vários pontos de congestionamento, principalmente na BR. É uma situação calamitosa que se encontra ali próximo da Vitarella e próximo do aeroporto, com congestionamentos colossais. Então, efetivamente, a operadora ela faz uma regulagem porque existem comboios de até 10 veículos. A linha tem 27 veículos e quando chegam no ponto de retorno, ela chega com comboios, em muitos casos, comboios de 10 veículos. Então, efetivamente, a empresa faz essa regulagem para manter o padrão da linha, manter o intervalo da linha e, principalmente, porque a empresa não olha somente quem se encontra no ponto de retorno, mas a maioria do público da linha, que é ao longo do seu itinerário, que ela, efetivamente, se operar em comboio, vai sair prejudicando todos os passageiros que se encontram ao longo do seu itinerário. São essas palavras principais que eu queria sensibilizar todos do Conselho nesse sentido e principalmente corroborando com o relator que deferiu o processo. Ok, obrigado. Com a palavra, vice. Não vamos estender muito nesse... Já está sendo debatido essa questão de regulação. Não há no regulamento essa previsão. A empresa não anexa na defesa o porquê fez essa regulação. Não anexou nada, tecnicamente. Só diz que atende e que faz para regular a linha. Não há nenhum anexo aqui mostrando que nesse dia houve necessidade dessa regulação e que essa regulação trouxe, repetindo, uma regulação trouxe uma regularidade à operação. Então, eu entendo que até que haja uma definição sobre essa questão, esses autos serão mantidos pela DC, a não ser que a empresa prove, através de documentação da linha, na data desta atuação, que esse procedimento que ele tomou trouxe benefícios ao usuário. Se provar, até posso optar pelo cancelamento. Mas enquanto não tiver essa prova e enquanto não houver uma regulamentação do caso, nós somos pelo indeferimento do processo. Ok, obrigado a Dice pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 4 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Com o relator. Obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Voto com o relator. Ok. Diego, sou contra o relator. Processo deferido, Diego. 3-1. Deferido 3-1. Então, item 5, também, São Judas Tadeu, permanecer na parada sem motivo também. A relatora Marcela Campos, dessa vez, ao contrário do item anterior, votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Senhores conselheiros, da mesma forma que o processo anterior, os argumentos são os mesmos, né? Foi uma questão de regulação, a empresa ela não apresenta as suas argumentações, exceto as documentações dos boletins formais, né, de relatórios, tanto do GPS quanto do MRC, porque isso acontece aleatoriamente. Não existe como padronizar uma regulação, porque congestionamentos são aleatórios. E quando ocorrem, desregula a linha. Por isso que não existe uma formalidade para que haja uma mudança em determinado dia, porque isso é aleatório. Então, por isso que a regulação deve existir, porque fatos dessa magnitude de congestionamento são inesperados. E por isso a necessidade de fazer essa regulação no controle do ponto de retorno. Então, eu peço encarecidamente a todos nesse sentido, o próprio relator já deferiram nesse sentido de essa regulação ser válida. Esses autos desse processo também é similar ao que já foi julgado aqui nesse encontro. Obrigado.
Obrigado. Com a palavra, a vice. Continua a mesma posição do processo anterior. Não existe nenhuma dificuldade de falar em aleatoriedade. Existe uma operação diária. Se aquela operação foi atingida por alguma coisa, os relatórios de posicionamento da empresa, de localização, irão mostrar. Que não, ó, chegou tal hora, então juntou 3 carros aqui, então por isso eu fiz isso aqui, esse carro ficou X tempo parado, esse aqui segundo ficou X+2, esse terceiro já fiz o contrário, adiantei. Tem material técnico para ser anexado à defesa que permita ver se aquela regulação trouxe benefício ou não ao usuário, ou se é uma prática que a empresa apenas faz porque é isso, virou prática. Fábio. Ok, obrigado, vice. Presidente, eu queria falar sobre esse tema. Foi não, fica à vontade. Fábio, é o seguinte, Fábio, a questão de usuário, que você falou, a questão de usuário, eu estou falando como usuário, tá certo? Porque todos nós somos usuários. Mesmo tendo carro, um dia vocês também são usuários, né? Todos nós somos usuários. O que eu mais me baseio nessa situação, Fábio, que é importante a gente destacar e falar, é a questão que, embora esteja no regulamento que o ponto de retorno, eu também me ativo a isso, né? Que o ponto de retorno, o ônibus tem que chegar e ir embora. Eu discordo disso. E, de certa forma, Fábio, eu almejo que um dia o ponto de retorno no centro seja um ponto de retorno que o ônibus chegue e fique um pouquinho parado mesmo, Fábio. Porque queira ou não queira, não custa nada o ônibus ficar ali 4, 5, 6, 7 minutos parado de repente. Porque isso beneficia, assim, o usuário, Fábio. Porque o cara está chegando ali, o cara vê o ônibus, o cara dá tempo do cara chegar. Quem já está dentro, está ótimo. Está entendendo? Uma coisa é a gente observar a questão do usuário que está chegando também no momento que um está ali parado e entrou. Ele foi beneficiado, né? É questão somente estrutural também, com todo respeito aí ao próprio sistema. É uma questão estrutural do sistema de transporte que, infelizmente, não oferece essa alternativa para as empresas. Mas Cleito Leal, eu acho como válido, sim, o ônibus, toda nessa linha não, todas as linhas que vão para o centro, se tivesse um terminal de vergonha, né, que a gente não tem, né, que são paradas no meio da rua, no meio das principais avenidas, mas se tivesse um terminalzinho de vergonha, feito de Santa Rita, que também é outro que deixa a desejar, que o ônibus parasse e ficasse um determinado tempo, não é para ficar meia hora não, 15 minutos não, tá certo? Mas que ficasse um determinado tempo para beneficiar, sim, o usuário. E esse é o meu ponto de vista, tá entendendo? Ok, conselheiro, é o que eu digo. Qual seria o critério dessa regulação? É o que eu estou dizendo. Eu não sou contra a regulação, não. Agora, quais são os critérios? Esse tempo que o carro ficou parado, no caso desse processo, beneficiou algum usuário? Não. Qual foi o atraso que causou na parada seguinte? Na quinta parada depois do ponto de retorno? Toda uma série de questões que tem que ser vistas. Não é só ali no ponto de retorno. E ela foi feita realmente para fazer regularidade na linha, naquele horário da autuação, ou não? Foi uma coisa que só porque virou costume. É isso que eu discordo. Ok, obrigado, Fábio. Conselheiro Cleito, mais alguma indagação, alguma pergunta sobre o processo? Não. Eu tenho minha opinião formada em relação a isso, porque Pronto. Como o Fábio falou agora assim, né? Eu particularmente, eu já fui beneficiado. Quando eu estava parado ali, eu sabia. Tudo respeito. Ok. Em votação, processo número 5 da pauta. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu sou relator não, né? Não. Relator é a doutora Marcela. Não, então eu voto pelo deferimento. Doutora Marcela, permanece o voto? Eu queria alterar o voto para deferimento, em razão da explanação dos colegas aí e do item anterior,
Então, refazendo o voto, eu vou pelo deferimento dos processos. Ok. Deu para anotar, Diego, a situação de modificação de voto. Vai retificar, né? Isso. Ok. Eu sou pelo indeferimento, processo deferido, Diego, 3-1. Processo deferido por 3-1. Ok. Então, passando para o último item da São Judas Tadeu. 4-1, não, motivo não é 4-1, não? Não, porque o Bandeira ele não vota e Marcela ela retificou o voto dela. Então é deferido 3-1 mesmo. Ok, obrigado. Ok? Então, item 6. Descumprimento de resolução, não recolhimento da RVPO. Nesse caso, houve aqui, constam como se fossem 3 autos de infração, mas na verdade é só um, porque 2 deles foram deferidos em primeira instância e apenas o recolhimento a ausência de recolhimento do RVPO do mês de fevereiro desse ano é que está sendo julgado. Ok, com a palavra... Votou pelo indeferimento. Ok. Com a palavra, a operadora. Bom, pessoal, eu primeiramente questionaria o presidente se porventura é preciso, eu posso ter uma réplica quando a parte técnica do CTM ela faz a sua apresentação, porque eu estou observando que meu microfone está sendo emudecido. Eu questiono Porque se é possível. Você tem seu momento de falar, né? Nesse momento, a parte técnica tem a dela. Se tiver algum mais esclarecimento, a gente pode esclarecer. Mas se todo o processo tem réplica e tréplica, vai ficar difícil a gente conduzir desse jeito a reunião. Eu entendo, presidente. É só porque, às vezes, é necessário só uma réplica. Não, mas você tem seu momento aí agora. Ó. Com a palavra operadora. Você esclarece, porque o auto a gente já está aqui, o processo está montado. Os conselheiros têm sua opinião. Se tiver algum esclarecimento, você pode indagar agora, nesse momento. Não, perfeito. É porque, às vezes, quando o CTM apresenta seu parecer técnico, vem argumentações necessárias novas por conta do parecer do CTM, no caso, entendeu? É só numa questão... O parecer, entendi, mas o parecer dele já está nos autos, amigo. Como sua defesa também, você só está fazendo um memorial. Sua defesa já está nos autos. Entendeu? Com a palavra operadora. Ok. Bem, pessoal, com relação a esse assunto, eu queria só esclarecer e dar ciência a todos que participam do conselho do que aconteceu nesse auto 39062. A Grande Recife, ela autuou 3 autos que foram com relação a não recolhimento do RVPO de publicidade, que todos já têm conhecimento, que foram relativos a campanhas do Menino Bem, né, que efetivamente a Rota Publicidade, que é a fornecedora da grande maioria das empresas operadoras tradicionais, e ela fez uma campanha do Menino Bem, como também, dentro do bojo dessa relação de publicidades que ela realiza nos ônibus, ela publica campanhas institucionais, tipo não use máscara, doe sangue, mantenha a cidade limpa, que não há recolhimento de receita por parte nem da fornecedora, nem da empresa. Então, a própria fornecedora está em trâmite da Grande Recife que essas campanhas institucionais que não têm auferição de receita, ela seja também enquadrada no mesmo critério que foi utilizado a campanha do Menino Bem, que houve já o deferimento por parte da Grande Recife. Então, como efetivamente os 2 autos referiam-se ao não recolhimento de campanha do Menino Bem, do mês de fevereiro, similarmente, como não tinha nesse período a campanha do Menino Bem, mas tinha campanhas institucionais, tipo essa que eu falei, doe sangue, use máscara, mantenha a cidade limpa, que não há efetivamente nenhum recolhimento,
A própria empresa apresentou uma correspondência que já está aí no Grande Recife, que ainda não foi julgado, que foi a carta 011/2022. O CEI é o CEI 1423/2022-01. Essa correspondência se encontra, esse processo está em trâmite na Grande Recife para julgar também essas campanhas institucionais. Então, eu pediria aos senhores conselheiros que reavaliasse essa questão, porque já foi julgado, já existe jurisprudência formada para campanhas institucionais não serem enquadradas no recolhimento de RVPO de publicidade. Ok, obrigado. Com a palavra disso. Conselheiros, a empresa fugiu aí da defesa dela, porque a defesa dela é: eu não quero pagar porque é propaganda da questão daquela que teve do Menino Bem. O presidente foi, nós fomos pela manutenção de todos. O parecer técnico, vocês podem ver aí, nós fomos pela manutenção de todos. E não houve nenhuma autorização do órgão gestor para que essa campanha fosse feita. Mas o presidente, o arbítrio dele, entendeu que 2 autos, por conta da veiculação dessa propaganda da campanha, deveriam ser anulados, cancelados, e um auto de fevereiro de 2000, que não houve essa campanha, deva ser mantido. As outras questões que o Antero está dizendo aí, de discutir o que é a questão da rota com o CTN. E, inclusive, não tenho nem conhecimento desse processo. Eu entendo apenas o seguinte: campanha institucional são campanhas determinadas pelo Estado. Você pode dizer até que essas campanhas da rota são campanhas de utilidade pública, mas não são institucionais. Até porque em campanhas institucionais tem um percentual de frota que o órgão gestor pode solicitar para que seja colocada propaganda nesses veículos. Então, por estar mostrado aí que não houve essa propaganda em fevereiro de 2021, que causou o cancelamento das outras, que o auto em análise aqui deve ser mantido. Ok, obrigado, Adis, pelos esclarecimentos. Em votação, processo número 6 da pauta. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Conselheiro Cleiton, seu voto, por favor. Opa, desculpa. Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Diego, processo deferido. 3-1. Deferido 3-1. Ok, obrigado pela presença de Antero. Vamos passar agora para os processos da Conorte. Itens 7 e 8 da Conorte se tratam do mesmo motivo de infração, que é anjo da guarda. Os relatores José Roberto e Cleiton, os dois votaram pelo indeferimento. A empresa se opõe, que a gente joga os dois juntos. Bom dia, Diego. Não, pode Bom dia, Henrique. Ok, então. Ok, com a palavra a operadora. Bom dia, presidente e demais conselheiros. Esses 2 autos de infração são relacionados à quebra do anjo da guarda, né, que a gente discute sempre aqui na CJRI. O veículo foi colocado em operação, mas houve aí a quebra do equipamento. Quando foi identificada essa quebra, o veículo ele foi consertado né? Ele já não saiu do terminal quebrado. O Conorte ele sempre faz esse teste e até assim, pela quantidade de autos de infração relacionada a esse assunto, que diminuiu muito de quando começou isso para cá, diminuiu muito, né? A gente sempre faz esse teste, mas de fato, quando começa a operação, não tem como prever que vai incidir a operação, né? Então, só para não me alongar aqui, porque já é um assunto batido aqui na CJRI, a gente pede que seja considerada a incidência do
do fato de força maior na operação para que seja cancelado o auto. Obrigado. Obrigado, operadora. Com a palavra, Alice. Colocar com o conselheiro, não há necessidade de se estender, não, que esse assunto já foi muito debatido aqui na comissão. Pode colocar em julgamento. Ok. Em votação, processo 7 e 8 da pauta. Anjo da guarda, infração. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Pelo indeferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, no qual o senhor é relator. Indeferimento. Ok, Diego, eu sou pelo indeferimento, no qual eu sou relator. Indeferido 5-0, Diego. 5-0, os itens 7 e 8. Ok, então passamos para os itens 9, 10, 11 e 12. Esses 4 são também não utilização, são o mesmo motivo de infração, que é não utilização de máscara pelo operador. A empresa se opõe que a gente possa julgar em bloco? Não, Diego, pode jogar em conjunto. Ok, obrigado. Ok, com a palavra, operadora. Bom, conselheiros, esse assunto ele é um pouquinho diferente das atuações que a gente está acostumado aqui a tratar na CJRI, relacionado ao uso de máscara pelos operadores. A portaria que estabeleceu essa obrigatoriedade é lá de 2020, certo? Tanto é que quando a gente recebeu essa atuação, a gente ficou até surpreso com o assunto, e até pelo período atual que a gente está vivendo, né? Todo mundo aqui sabe que já melhorou muito aí os casos, até unidade aí fechando a parte de Covid, a sala de Covid. Hoje em dia já está liberado o uso de máscara aqui em Pernambuco, e já vinha sendo uma tendência que estava sendo seguida pelos demais estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraíba. Então, a gente aqui precisa levar em consideração a questão da razoabilidade. Assim, o Conorte, ele fez vários treinamentos, fez vários alertas, fez campanha. Eu acho que os senhores até nas defesas que a gente apresentou na época lá de higienização, da necessidade do uso de máscara, campanha, cartazes, tudo. O Conorte, assim, fez tudo que fosse possível para que os operadores continuassem usando máscara, álcool gel, tudo que fosse possível. Mas até assim, a realidade da operação é muito grande. Então, assim, até quase que impossível ficar vendo se 24 horas ali durante a operação o preposto está com a máscara na frente. Ele pode até ter esquecido, assim, ter tirado a máscara para tirar água, para beber água e esqueceu de botar a máscara de novo. Assim, eu acredito que, na verdade, todo mundo aqui na comissão já passou por um momento desse que saiu sem a máscara e não percebeu que estava com a máscara. Tudo bem que deveria estar com a máscara. A gente sabe que até um dever social estar com a máscara naquele momento, mas até pela situação atual mesmo, que a retirada gradativa do uso de máscara, é normal que, assim, pudesse ter acontecido que algum operador esquecesse de botar máscara ou achasse que já podia usar máscara, porque em alguns locais fechados estava podendo. Então, assim, pela razoabilidade, pela situação atual que a gente está vivenciando, que já está liberado o uso de máscara, que sejam canceladas essas atuações relacionadas ao uso de máscara, que foi assim, recente, né? E a gente sabe que já não é nem mais necessário. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra, Alice. Mas é como eu disse naquele primeiro processo. Tecnicamente, não há como solicitar o cancelamento do auto. Há uma norma que determina que no transporte público, tanto os motoristas como os usuários ainda devem utilizar máscaras. Essa norma não foi revogada, foi constatada pela fiscalização em campo e foi lavrado o devido auto. Mas aí fica no critério de razoabilidade de cada julgador. Ok, obrigado, Alice. Em votação, processo 9, 10, 11 e 12 da pauta, na utilização de máscara. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto, por favor. Eu voto pelo indeferimento. O uso da máscara é obrigado
ainda dentro dos ônibus, tanto pelos operadores, os motoristas, como pelos passageiros. Em todo o transporte, não é só de ônibus, não, transporte de ônibus e de metrô. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu sou relatora de alguns, né, desses aí. Acho que o da pauta 10. Isso. É o 10 e o 12. Pauta e o 12, isso. Eu votei pelo deferimento dos dois e mantenho aos demais pelo deferimento. Ok. Ok. Conselheiro vereador Júnior, seu voto. Continuo com o meu entendimento, pelo deferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Não há questão de razoabilidade ou proporcionalidade, não há questão de pandemia. Né? E vou mais além. Na época que foi autuado, está vendo aqui as datas, né? Foi em fevereiro, e nós estávamos enfrentando uma quarta onda. Né? Então, foge a questão da razoabilidade e proporcionalidade. Ok, obrigado. Eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido, 3-2, Diego. Indeferido. Deixa eu só contabilizar aqui de um por um, né? O item 9 foi indeferido 3-2. O item 10 foi indeferido também. Não, foi indeferido por 3-2 também, né? Isso, 3-2. O item 11, 3-2 também. E o item 12, não foram todos iguais. 3-2. Isso. Ok. Os demais itens da pauta, que são os itens 13 a 18, são todos por não realização de horário, agora só que em pontos diferentes, em linhas diferentes, horários diferentes. A empresa vai querer se manifestar individualmente ou pode fazer o julgamento em bloco. Oi, Diego. Como são justificativas assim, diferentes, mesmo que seja bem rápido o julgamento, eu prefiro que esses três especificamente sejam julgados separados, só por questão de organização aqui, por favor. Não, sem problemas. Então, item 13 da pauta, não realizar horário no ponto de retorno. O relator, o vereador Júnior Vulcão, votou pelo deferimento. Ok, com a palavra a operadora. Bom, conselheiros, de fato, o operador se equivocou, aí sem nenhuma má-fé no ponto de atendimento do retorno. A gente advertiu o motorista e a gente solicita que seja levado em consideração aí a razoabilidade, uma vez que o CONORTE não coaduna com esse comportamento, e sempre que acontece a gente faz os treinamentos, adverte, demonstra que a gente age diligentemente para que isso não aconteça de novo. Ok, obrigado, vice. Posso falar com você? A vice, com a palavra, a vice. Bom, é aquela questão que a gente já discutiu em outros processos da CONORTE. Houve a advertência ao motorista e ela entende que isso é o suficiente para o cancelamento do auto. Nós mantemos a mesma posição dos pareceres anteriores, que o fato da atitude administrativa dela nada tem a ver com o cancelamento de auto. Foi o horário de 22h34, que não foi realizado no ponto de retorno. Houve um prejuízo efetivo aos usuários que lá aguardavam, então entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo 13 da pauta. Não realizar horário, ponto de retorno. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Voto pelo indeferimento. Ok, obrigado. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido, 4-1. 4-1. Item 14 da pauta, também não realização de horário no ponto de retorno. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora.
Bom, conselheiros, essa atuação aqui foi por isso que eu pedi para ser julgado diferente. Essa atuação aqui, ela tem um ponto peculiar, que de fato houve aí a questão do ponto de retorno ali, mas foi porque a gente foi surpreendido com a necessidade de utilizar outro funcionário, né, que ele estava na reserva ali. É o que até a DC alega, né? Ó, não está faltando um funcionário, pega o da reserva e coloca. A gente fez isso. Só que o que acontece? O motorista que pegou a operação, ele era novato, ele estava na operação há um mês, e no final da linha, quando já era 23 horas do horário de saída, o coletivo ele tem que atender ali ao terminal o cais. Ele tem que atender o cais de Santa Rita. Então, como ele estava ali há um mês só, ele tinha chegado aqui no Conorte há um mês só, de fato, como foi de última hora ali, que ele precisou operar aquela linha, e no horário daquela linha, que faz esse desvio lá para o terminal do Cais Santa Rita, que é após as 23 horas, houve aí, de fato, esse equívoco, mas foi ali um motivo justificado, ele era novato, então foi de última hora, para que a operação não fosse prejudicada, para que a linha fosse cumprida, de fato, tudo bem. Teve esse equívoco no atendimento. Mas foi um caso completamente atípico à realidade da operação, porque o motorista ele era novato, foi de última hora, e especificamente no final da linha que tem esse atendimento ali ao Cais de Santa Rita, né? Então, assim, o artigo da autuação, ele prevê lá, né? Ó, vai ser atuado salvo quando tiver um motivo justificado. A gente está aqui justificando, de fato, a gente não espera que isso aconteça, porque a gente sempre busca aí a excelência da prestação de serviço, mas de fato foi um caso completamente atípico, que a gente precisou colocar o motorista de última hora da reserva em operação. Ele era novato, fazia um mês, e ali no final do horário da linha precisava ter feito esse retorno ali no cais, né? Então aí, pela razoabilidade, pela completa atipicidade do que aconteceu, e que certamente não vai voltar mais a acontecer, a gente está pleiteando que seja cancelado esse auto de infração com um olhar mais cauteloso para o caso atípico, que foi o motorista ser novato e o horário final ali da linha precisar passar pelo Cais de Santa Rita. Ok, obrigado. Com a palavra, Vice. Bom, conselheiro, eu entendo que os fatos da empresa explicam, não justificam. O motorista deveria ter, já que era novato, ter uma melhor orientação e saber que no horário que ele estava pegando, ele deveria, o ponto de retorno é no outro local. Não estou dizendo aqui que houve má fé, que houve... Na parte técnica, nós discutimos objetivamente. E o que é que houve objetivamente? O horário de 0 hora lá no carro não foi realizado, porque o veículo não chegou lá. E isso trouxe um prejuízo efetivo aos usuários. Por isso é que nós entendemos que a autuação deve ser mantida. Ok, obrigado, Adice. Em votação, processo número 14 da pauta, não realização de horário no ponto de retorno. Conselheira Marcela, seu voto, por favor. Voto pelo indeferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Nesse caso, de acordo com a justificativa, eu voto pelo deferimento. Ok, obrigado. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Rapaz, esse Fábio só bota a gente para quebrar na gente, né? Um recurso desse, a empresa vem com... A empresa também deveria ter mais atenção em relação a isso, né? Aí eu fico pensando no pobre do motorista. Ai, Jesus. Aí eu vou votar pela razoabilidade nessa questão, viu? Olha, eu sempre estava observando aqui, foi o último horário, vê que coisa que você vê, que situação que os usuários ali no Cais Santa Rita. Meu Jesus Cristo. Mas eu vou votar para o deferimento nessa. Deferimento. Ok, processo deferido, Diego. 3-2. Ok, então próximo item 15, não realizar horário. Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora.
Bom, conselheiros, nesse caso aqui, o veículo 1412, ele quebrou às 5 horas, só que o veículo 1409 conseguiu substituir o coletivo que foi acometido aí pela quebra às 6h30. Então, 1h30 depois, né? Então, está dentro aí do critério de razoabilidade para quando incide aí um fato de força maior, que é a quebra na operação, já fixado aqui pela CJRI, né? A DC manteve aí o posicionamento por indeferir, a gente sabe que tem um posicionamento da DC por causa desse para 2 horas, mas a gente está demonstrando que, de fato, houve já a substituição 1h30 depois. Então, de fato, houve aí a quebra do veículo às 5 horas, mas o veículo 1409 substitui às 6h30 ele. Ok, obrigado. A DC? Conselheiro, há aí um ruído de comunicação. Veja, o horário no autuado foi 5 horas. Então, o veículo quebrou na garagem. Não foi autuado o horário de 6h30, que ele teria até 2 horas para substituir e tal. Foi autuado o horário de 5 horas, por um veículo que apresentou problema dentro da garagem. Ou seja, haviam outros veículos reservas que poderiam ser utilizados rapidamente para cobrir essa falta, e a empresa, por uma questão de gestão, decidiu sacrificar o horário de 5 horas que não foi feito, em vez de utilizar outro veículo. Por isso é que eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 15 da pauta, não realização de horário. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Ok, obrigado. Conselheira Marcela, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok, obrigado. Eu sou pelo indeferimento. Processo indeferido. Diego, 3-2. 3-2, ok. Próximo item 16, também não realização de horário. O relator José Roberto votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiro, de fato, os coletivos 1525 e 1460 foram cometidos aí por quebras, mas eles foram devidamente consertados, a gente comprovou isso nos autos, e foram, após o conserto, a operação foi regularizada. Ok, obrigado. A Dice. Bom, a mesma questão do caso anterior. Quebra ocorrida na garagem, ou seja, entrada do veículo em operação. A empresa, em vez de providenciar de imediato a substituição do veículo, optou por sacrificar a viagem e realizar o conserto do veículo para posterior entrada. Então, por isso é que eu entendo que a autuação deve ser mantida. Ok, obrigado. Processo número 16 da pauta, não realização de horário em votação. Doutora Marcela, seu voto. Eu mantenho o indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto com o relator. Ok, pelo indeferimento, Diego. Conselheiro Cleiton. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento. Ok. Processo indeferido, Diego. 4-1. 4-1, item 17 da pauta agora em julgamento, também não realização de horário. O relator Inaldo Freires votou pelo indeferimento. Com a palavra, a operadora. Bom, conselheiros, nesse caso aqui, especificamente, está sendo alegado que o horário não foi cumprido, mas o veículo 1600 cumpriu o horário das 5h24, apenas 2 minutos após, que foi às 5h26. No caso aqui, está tendo um ruído aqui entre o Conorte e a DC, porque a DC está entendendo que seria o 5h29. A gente está entendendo que o horário foi cumprido das 5h24 com atraso de 2 minutos. Se a DC, o fiscalizador gostaria de
a discutir outro horário, aí teria que ser outra autorização. Mas o horário das 5h24 ele foi cumprido com atraso, que é o que a gente está argumentando, então inexistiria aí Na verdade, justificaria 2 minutos só, não impactou na realização do horário, né? São 2 minutos só na realização do horário das 5h24. Então, gostaria de pedir o cancelamento da autuação. Obrigado. Com a palavra, vice. Conselheiro, a DICE entende que o horário de 5h24 não foi realizado, tanto que anexa ao processo print e o relatório de cumprimento de viagem, de monitoramento da operadora, e é bem claro, o horário de 5h24 está sem comunicação. O horário que ele cita que o carro seguinte realizou é o horário de 6h29, que foi realizado às 6h27. É uma antecipação de horário. O próprio relatório dele diz que não foi realizado o horário autuado. Então, por isso eu entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Processo 17 da pauta. Não Fábio, sinceramente, eu entendi quase de pouca coisa, ficou meio confuso. Se falasse 6h29, não entendi não. Só um momento, conselheiro. Vou abrir aqui o cumprimento de viagem. São horários de 5h24, que no relatório dele. Lembre-se que ele bota o relatório de bilhetagem. Bilhetagem só mostra a movimentação de validador. Não indica posicionamento, nem saída de veículo, nem nada. Aí eu fui buscar o relatório dela interno, né? E mostra que a viagem de 5h20 foi feita às 5h18, com uma antecipação de 2 minutos. O horário de 5h24 não foi feito. E o horário de 5h29, que ela diz que seria o carro que fez 5h24, é 5h27 com 2 minutos de antecedência. Então, o horário autuado, no próprio relatório dela, mostra como não realizado. Ok, mais alguma indagação, conselheiro? Não. Ok, em votação, processo 17 da pauta. Não realização de horário. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu acompanho o relator, né, que foi Hinaldo, né? O vereador, não foi? Eu sou pelo indeferimento. Indeferimento. Ok, conselheira Marcela, seu voto. Também vou com o relator, voto pelo indeferimento. Ok, conselheiro Cleiton, seu voto. Eu vou pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento. Indeferido 4-1. Diego. Ok. Item 18 da pauta, também não realização de horário. A relatora Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, conselheiros, bom, o veículo 1504 ele perdeu a hora das 4h20, porém ele foi consertado e voltou à operação. A operação foi normalmente regularizada nas viagens das 5h35. Então, 1h15 após, né? Portanto, dentro aí do critério de razoabilidade e proporcionalidade já fixado aqui pela CJRI. Ou seja, de fato, houve a perda em razão da quebra, mas o veículo foi consertado e apenas 1h15 já estava de volta na operação, realizando normalmente as viagens. Ok, obrigado. Adice. Conselheiro, de novo, todas essas atuações são de começo de operação. Essa aqui foi o horário de 4h20, ou seja, veículo escalado que apresentou problema na garagem e que a empresa optou por, em vez de efetuar rapidamente a substituição e fazer o horário da linha, esperou o veículo ser consertado para entrar em operação. Ou seja, sacrificou o horário de 4h20 para entrar com esse veículo posteriormente em operação, quando poderia ter providenciado imediatamente a substituição. Por isso é que eu entendo que o auto deve ser mantido.
Ok, processo 18 da pauta em votação, não realizar horário. Conselheiro Cleiton, seu voto. Saída de garagem, injustificável. Indeferimento. Ok, conselheiro Júnior, vereador, seu voto. Nesse processo também eu vejo a diferença. Então, nesse é indeferimento. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Indeferimento também. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido, 5-0. 5-0. Indeferido 5-0. Ok. Então, passamos para o item 19 da pauta. Descumprir ofício, não operar a estação de BRT. O relator vereador votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Obrigado, conselheiro. Só aproveitando meu espaço de fala, quando o Conorte tem aí algum problema no horário da saída, pelo discurso fica parecendo até que o Conorte escolhe não colocar em operação. Mas o Conorte, sempre que tiver a oportunidade, ele vai fazer. Então, de fato, quando não consegue colocar em operação, não é porque o Conorte deliberadamente, por uma gestão, escolheu que não colocaria, porque de fato não tem como, foi uma quebra, foi um fato de força maior. Se não tivesse quebrado, estava em operação. Só para assim, frisar isso aqui, para não fique parecendo que é uma escolha deliberada do Conorte agir em desconformidade com o regulamento, tá? Sobre o auto de infração que a gente está discutindo agora, que é o 17963, é relacionado às estações BRT. Bom, quanto à estação BRT, conselheiros, a gente já vem discutindo aqui há um tempo a questão da impossibilidade de operação das estações BRTs, né? Tanto é verdade que o Grande Recife reassumiu a operação das estações BRTs porque não tinha, as consorciadas não estavam conseguindo aí manter essa operação, né? Então, isso aí é uma coisa que vem sendo discutido há bastante tempo, não é algo que está assim, inerte, o consórcio Conorte estava só fazendo, deixando de operar e pronto, não. É uma coisa que a gente estava tentando resolver, a gente estava o Ministério Público envolvido, estava o Grande Recife envolvido, estava a Secretaria a SEDU estava envolvida também nisso. Então, é uma coisa que, de fato, vem sendo muito discutida e o Conorte nunca ficou inerte relacionado a isso. A operação das estações BRT, de fato, estava sendo impossibilitada, né? Não é o Conorte não quer operar a estação BRT, não, é porque, de fato, não tinha como operar as estações. Tanto é verdade que, de novo, reforço, né, que o Grande Recife ele retomou tomou aí a operação das estações, certo? Então, eu gostaria de reiterar aqui nosso pedido para que seja levado em consideração aí a impossibilidade de operação dessas estações para que essa autuação específica seja cancelada, né? É uma medida que se impõe. O Grande Recife retomou a operação e aí a gente ainda vai responder aí por uma autuação quando, de fato, não tinha como operar a estação, né? Então, eu entendo que fica até um pouco contraditório caso seja mantida essa autuação, tá? Mas eu gostaria de reiterar aí que os conselheiros tenham um olhar mais prático para essa atuação relacionada à impossibilidade de operação da BRT, né? Para que a atuação seja cancelada. Muito obrigado, conselheiros. Obrigado. Com a palavra, vice. Conselheiros, é o mesmo assunto que foi discutido na reunião passada. A alegação da empresa para não operar as estações é a questão do Ministério Público do Trabalho. E a estação não teria condições do funcionário lá, sanitário, coisa trabalhista. Nós nos pegamos ao aspecto técnico. As estações tinham condições técnicas de permitir a acoplagem dos veículos e desembarque e embarque dos usuários. Ou seja, tecnicamente não havia nenhum problema para operar as estações. A única coisa que o Conorte alega neste processo e no anterior é a questão do operador dela, da pessoa que estaria lá trabalhando, que não teria condições de trabalhar. Então, como foi no processo anterior, da reunião anterior, eu sou pela manutenção da autuação. Ok, obrigado, Adice. Processo número 19 da pauta. O presidente Cleito falando. Fábio. Pois não.
Eu tive, há 15 dias atrás, numa estação dessa, ali de lado do museu, ali, do museu não, do ginásio pernambucano. E quando eu subi, me surpreendi que o Cabadinho só está parando uma linha de ônibus ali, que era, se não me engano, é a Paulista Prefeitura. Procede isso? Está retornando ao pouco, não retornou todas as linhas, não. São algumas linhas que estão acoplando nessas estações. Pronto. E a justificativa, que está sendo paulatinamente. Então, isso aí, de certa forma, é a favor da empresa ou a empresa somente justifica a questão trabalhista? Porque se hoje, né, se há 15 dias atrás que eu estava lá, fui pegar o ônibus, né, para ir para o centro ali no ginásio, e o cara disse, ó, meu irmão, vai demorar, viu, que só passa um ano aqui. O próprio cara que estava lá, parece que era do consórcio, era da empresa. Veja, quando eu entrei, eu me assustei, né, que tinha um cara lá, e ele disse, olha, você vai pagar, vai. Poxa, eu estou aqui para pagar, vou andar. Eu estranhei que não tinha quase ninguém, só tinha 2 pessoas dentro. Olha, vai demorar. Aí qual o tempo, irmão? Rapaz, 15, 20 minutos. Aí eu desci e vim embora, né? Não tinha placa de aviso nenhuma, inclusive, né, de que estava funcionando de maneira precária a questão das linhas como um todo. Né? Então, continua da mesma forma, né? Eu entendo continua da mesma forma, mas a alegação da empresa não é questão de ter pouca linha, muita linha, de estar com o vidro quebrado, com o vidro aberto, a porta não está funcionando e tal. Era questão só do Ministério Público do Trabalho. A gerência de programação é que está, nem programação, acho que é o planejamento, a diretoria de planejamento, está paulatinamente determinando quais linhas irão parar nessas estações. Posso até falar com o pessoal do marketing, isso que você colocou foi importante, para colocar algum aviso que deixe bem claro ao usuário qual é a linha que está parando nessas estações. Seria Presidente. Pois não, doutor? Ô, presidente, eu acho que o problema foi o seguinte. O Ministério Público do Trabalho proibiu que os funcionários da empresa Itamaracá trabalhassem naquele tipo de estação, né? Com a licitação dos terminais rodoviários, essas estações estão passando agora para a mão da empresa vencedora da licitação, que é a Nova Mob, e que não tem esse prejuízo. Então, inclusive o pessoal que está sendo colocado nas estações é dessa Nova Mob. Não é isso não, Filipine? Eu entendo que sim, conselheiro. A gestão voltou para o Estado, né? E como houve a licitação das estações e alguns terminais, né? Não sei se foram todos os terminais. Né? Todos os terminais. Pronto, os 26, né? Eu não sei se as estações são todas, não sei o modelo, né? Todas as estações, todas. Mas não sei se ela já está operando todas, né? Que antes existia um impedimento. Veja qual era a situação. De retrofit, né? Veja qual era a situação. Veja qual era a situação. Viu, presidente? Veja a situação como era antes. O Ministério Público do Trabalho proibiu as empresas que fazem parte do Conorte de que seus funcionários trabalhassem dentro das estações, alegando periculosidade ou coisa semelhante. Ora, sem os funcionários, não poderia trabalhar na estação. Houve uma licitação que o governo fez dos terminais rodoviários 26 e que incluiu as estações de BRT. Tá? Esse consórcio, que é a Nova Mob, ele já assumiu alguns terminais, eu acho que 6 ou 7, não sei, não tenho bem um número, e algumas estações de BRT. Então ele está colocando o pessoal dele, já que não existe nenhuma decisão do Ministério Público do Trabalho contra essa empresa operar com as pessoas dentro da estação. O problema é esse. Esse é que é o problema. O fato do ocorrido foi esse. Então, se a empresa colocasse gente para trabalhar na estação, ela ia ser
autuado pelo Ministério Público do Trabalho, que tinha impedido dela colocar. Em síntese, Então, o problema é esse. Então é se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Exatamente, a empresa não poderia operar. Hoje tem uma outra empresa, né, que foi licitada, que está operando. Ok, então estamos aí com o processo para julgar, os autos estão formados, é um parecer do nosso relator Hinaldo, vamos à votação. Processo 19 da pauta, conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo deferimento do processo. Certo? A empresa não podia operar. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Diante das explicações aí do colega Bandeira, eu voto pelo deferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Presenciei isso, né? Voto pelo deferimento. Ok, eu sou pelo indeferimento, processo deferido 3-2, Diego. Ok, deferido 3-2. Os itens 20 e 21, os dois são por descumprimento de plano de contingência. A operadora se opõe que a gente possa julgar os dois juntos? Diego, como a justificativa é diferente, mas vai ser um julgamento rápido, por favor, deixa... Ok, por favor. sem problema. Tá bom. Valeu. Item 20, então, relator Cleiton Leal votou pelo deferimento. Com a palavra a operadora. Bom, conselheiros, aqui outra, mais uma vez, né, de fato houve a quebra dos coletivos, mas eles foram consertados, teve a manutenção dos coletivos e eles retornaram para a operação durante o dia. Então, em atenção ao motivo justificado que incidiu na operação e que afasta essa responsabilização, o Norte pleiteia, mais uma vez, que esse auto de infração seja cancelado. Com a palavra a vice. Bom, conselheiro, nesse caso, em todos os casos que nós estamos analisando do 388, quando a quebra ocorre próximo ao horário de pico, né, nós somos pelo cancelamento. Ou quando a empresa abre código de outra linha, algum erro na bilhetagem, nós estamos deferindo. Nós só mantemos que realmente caracterizam a redução da frota, que foi o desse caso. Nesse caso, estava com 2 veículos a menos, os carros quebraram antes dos horários que deveriam estar com a frota completa e não foram substituídos. Assim, nós entendemos que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Processo número 20 da pauta. Descumprir plano de contingência. Votação. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Deferimento. Voto pelo deferimento desse auto. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo deferimento. Ok. Conselheira Marcela. Eu vou acompanhar o relator e vou pelo deferimento. Ok. Eu estou pelo indeferimento. Deferido 4-1, Diego. Ok. Item 21, também descumprimento do plano de contingência. Marcela Campos votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Presidente, só um momento. Deu uma caída aqui na conexão. O auto julgado anteriormente foi 4-1 deferido. Deferido 4-1. Tá certo, obrigado. Quanto ao próximo auto de infração, as viagens elas não foram realizadas tão somente em razão de um congestionamento que aconteceu ali na rodovia PE15, causado por um acidente, né, entre um veículo e uma motocicleta. Por causa desse acidente na rodovia PE15, os veículos ficaram na rodovia e não conseguiram cumprir os horários que estavam programados na linha. Eu relembro aqui que já teve essa situação anteriormente, afinal, quando tem um acidente na rodovia, a gente sabe que, principalmente na rodovia PE15 ali, quando tem um acidente ali, o congestionamento ali é imenso. Quando já teve outra situação que a gente precisou trazer aqui para a CJRI e os conselheiros compreenderam aí pela necessidade de levar em consideração a incidência
desse motivo na operação, que é um caso atípico, né, que não, quando tem esse problema de acidente na rodovia que gera esse congestionamento e veículos ficam presos aí na rodovia e por isso não consegue realizar o horário da última vez que aconteceu isso, a CJR decidiu pelo deferimento, né? Então, mais uma vez, o CONORTE solicita que seja levado em consideração esse congestionamento. De fato, não foi realizar o horário, mas em razão do congestionamento que se deu na rodovia PE15 por causa de um acidente entre um carro e uma motocicleta. Com a palavra, vice. Bom, conselheiro, eu mantenho o dito aqui na análise técnica por Elson. Ele analisou detidamente o processo, viu que o veículo 1422 saiu de operação às 13h48. Só retornou às 21h30. Ou seja, teve o congestionamento, mas também teve a redução de frota. Foram coisas que se somaram. E não está... Lembre-se que nós não estamos autuando não realização de horário. Nós estamos autuando se a frota estava completa ou não. E a frota não estava completa no período da autuação. Por isso, entendo que o auto deve ser mantido. Ok, obrigado. Em votação, processo número 21 da pauta. Descumprimento de plano de contingência. Doutor Fernando Bandeira, seu voto. Pelo deferimento do processo. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Conselheiro Cleiton, seu voto. Caiu a conexão dele. Vereador Júnior, seu voto. Deferimento, presidente. Ok. Diego, podemos passar para o outro enquanto o Cleiton retorna? Podemos sim. Item 22, permanecer estacionado na área de desembarque do terminal sem motivo justificado. O relator Cleiton Leal votou pelo indeferimento. Com a palavra a operadora. Bom, conselheiros, o CONORTE assim identificou a situação, lavrou o auto do motorista para que ele não pratique mais esse tipo de conduta, uma vez que o CONORTE não condenou com esse tipo de atitude, certo? Então, a gente solicita aí que seja levado em consideração a razoabilidade e proporcionalidade para que a autuação seja cancelada, uma vez que o CONORTE ele sempre está diligenciando aí para que esse tipo de situação não ocorra. Com a palavra, vice. Conselheiro, sem necessidade de me estender, a empresa reconhece que o fato ocorreu, tomou as providências administrativas dela, mas a DIS entende que isso não implica no cancelamento do auto. Ok, obrigado. Em votação, processo 22 da pauta. Conselheiro Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto pelo indeferimento do processo. Ok, obrigado. Vereador Júnior, seu voto. Nesse caso, pelo indeferimento, presidente. Ok. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido, 4-0. 4-0, desculpa. Não, vai ser considerado como... É opinativo, né? É opinativo. Ele não se fez presente. Só um minuto. Cleiton voltou. Ó, Cleiton voltou. Pessoal, o meu Wi-Fi foi pro espaço. Eu tô agora pro meu telefone móvel. Meu Wi-Fi foi pro espaço. Como é que tá aí? Que eu agora me perdi, sinceramente. Olha, a gente estava no julgamento do 21, né? E só faltava o seu voto. O presidente, pela ordem. Só para identificar, o conselheiro Cleiton, ele estava presente na CJR quando o CONORTE justificou que o veículo não foi colocado em operação por causa do acidente na rodovia? Qual o processo, amigo? O que faltou o voto, que foi o 23.147, que o CONORTE justificou aqui que o plano de contingência não foi cumprido por causa do engarrafamento, né, o que impossibilita
tanto os veículos... Estava presente. Estava presente. Ele Obrigado. Faltou só o voto. Ok, Cleiton. Alô? Processo número 21. Falta o seu voto no 21. Foi outro que eu ia dar garfada, aí a conexão caiu. Eu pensava que a cara de todo mundo só caiu a minha. Não sem internet. Aí eu ia perguntar para Fábio, porque esse negócio da Conorte é uma coisa que está ficando meio cansativa, né? Do horário das 17, 19, um carregamento, dois carregamentos. Eu penso que a gente quer voltar pela razoabilidade e proporcionalidade, mas está, de certa forma, sendo repetido. Aí, Fábio, essa questão aí do dia realmente é razoável na questão do acidente, que você não interpelou em nenhum momento a questão que houve do acidente. Confere isso. Quem fez esse parecer foi Elson, conselheiro. E realmente ele não diz que não houve o congestionamento. Ele diz que o problema do congestionamento se soma à retirada do veículo que foi feito pela empresa. Sim, ok. Então, né, para a questão de razoabilidade, a questão do acidente, aí eu voto para o deferimento. Ok. Eu sou pelo indeferimento do 21. Ficou 3-2, Diego. Deferido foi o 21. O 21, ele votou. Cleiton foi pelo indeferimento, então ficou 3-2. Isso. Não, eu votei pelo deferimento. Cleiton foi deferimento. Então, deferiu por 3-2. 3-2 deferido. Isso. Ok. O item 22, Pela questão que então... fique aí, para a questão do acidente, ok? Do meu voto. Viu? Ok, sem problemas. Então, o item 22 a gente considera 5-0 indeferido, já que ele está presente e ele foi o relator. Não, o item 22 ele não participou, não, Diego. Mas ele era o relator. Mas ele era o Isso, relator. mas ele não participou mas ele não participou. Ah, ok, então. Então 4-0. De qualquer forma, fica indeferido, né? Ok. Então, itens 23 e 24, que é não atender sinal para embarque, né? São o mesmo motivo, queima de parada. A empresa se opõe que a gente possa julgar junto? Não, Diego, pode jogar em conjunto. Ok, então. Com a palavra a operadora. Bom, conselheiros, são dois autos de fração, certo? O 7651 e o 21590. Especificamente quanto ao primeiro, o local ali que alega que não teve ali a sinalização para embarque, que não foi cumprido, é um local ali que tem muitas combis e foi à noite, então fica muito coletivo ali, então de fato fica mais propenso que o motorista ele termine por uma situação atípica, em razão de estar de noite, e quando tem muita Kombi ali naquele local, termine não vendo algum passageiro fazendo sinal para embarque, né? Então ali, esse auto especificamente foi num local que tem muita Kombi, à noite principalmente, é muito ruim de visualizar ali o local e a sinalização para embarque, né? Então o nosso PDR razoabilidade com um olhar mais diferenciado, especialmente para esse primeiro auto. Quanto ao segundo auto, aquilo que a gente já vem discutindo sempre, de fato ocorreu aí a falta de atendimento. O Norte, quando identificou essa situação, foi e advertiu o motorista para que esse tipo de situação não volte a acontecer, né? Mas especificamente quanto ao primeiro auto, eu reforço aqui a questão da necessidade de levar em consideração o ponto que supostamente não houve o atendimento à sinalização, o atendimento ao sinal de embarque. Obrigado. Ok, obrigado. Com a palavra diz. Ok, conselheiros, essa questão de ponto ser fácil ou não de ser visualizado e tal, é complicado. Veja que o fiscal estava no local, o fiscal tem fé de ofício, o fiscal coloca bem no alto que não havia nenhum impedimento na hora dessa infração para que o motorista não realizasse a parada, né? Nós entendemos que há lugares em que há dificuldade, mas mesmo em locais em que há dificuldade, vamos citar um local, todo mundo aqui sabe que é problemático, o Hospital da Restauração. Tem hora que tem 500 ônibus, tem hora que só tem 1 ou 2. Então, eu sou sempre pela fé do ofício do fiscal. Se o fiscal diz que naquele momento não havia nenhum impedimento para que atendesse a solução do embarque, eu sou pela manutenção do auto. Ok, obrigado, Adice.
Em votação, processo número 23 e 24 da pauta. Não atender sinal para embarque. Queima de parada. Em votação, doutor Fernando Bandeira, seu voto. Eu voto os dois processos pelo indeferimento. Ok. Vereador Júnior, seu voto. Pelo indeferimento. Ok. Conselheiro Cleiton, seu voto. Eu voto pelo indeferimento. Conselheira Marcela, seu voto. Voto pelo indeferimento. Ok, eu voto pelo indeferimento, Diego. Indeferido, 5-0. Ok. Os dois Eu peço aos relatores que relatem os processos já está no bloco interno. Próxima reunião, provavelmente dia 4/5, para a semana, não é isso, Diego? Isso, eu gostaria já de aproveitar para perguntar, né, se alguém tem algum impedimento para a gente realizar a próxima dia 4 de maio. Diego, porque assim, eu trabalho na questão de plantão, tá certo, em UPA, e eu não sei como é o dia de amanhã, daqui a 2, 3 dias, entendeu? Mas assim, eu estou procurando fazer que seja mais avisado o quanto antes possível, tá entendendo? Aí, se tiver algum impedimento, tá certo, assim, de eu participar, não tem problema nenhum, tá certo? Mas eu vou avisar uns 4 dias antes, tá certo? Ok. É porque nós estamos agora com uma demanda bem alta, a gente está com cerca de 60 processos ainda para julgar. Então, provavelmente, todas as semanas de maio vão ter reuniões. Provavelmente, né? Mas, então, fica pré-agendado para 4 de maio. O bloco interno já vai ser disponibilizado agora, após a reunião, para o relato de vocês, tá bom? Ok, Diego, obrigado a todos, bom dia. Obrigado também. Obrigado, conselheiros, tchau. Até a próxima semana. Até a próxima. Obrigado a todos. Um abraço grande. Doutor Fernando, assina a ata. Vou fazer agora. Viu, Jorginho? Um abraço, irmão. Obrigado, doutor. Obrigado.